Bem, meu nome é João Victor, sou professor do Departamento de Economia da UFIP e gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre esse dilema que tem sido levantado nas últimas semanas e enfatizado recentemente entre a distinção de interesses econômicos e interesses na área da saúde no que se refere a como devemos lidar com essa crise causada pela Covid, né? Como se de fato interesses socioeconômicos, interesses de salvamento de vidas fossem elementos distintos, né? E tudo isso como uma forma de sustentar o argumento de que é necessário retomar a atividade econômica, né? Romper com esse isolamento social, tendo em vista que o desemprego e a fome causam mazelas sociais tão graves quanto as mortes provocadas pela Covid. Primeiramente, acho que o ponto inicial que deve se tratar é que essa distinção é tola, uma distinção de quem de fato desconhece a real essência da ciência econômica, que é uma ciência que se preocupa fundamentalmente com os processos de geração e distribuição de riqueza na sociedade a partir de relações sociais, né? Se nós não temos relações sociais, não temos pessoas vivas, saudáveis, capazes de interagir em sociedade, não há geração de riqueza e a economia de fato não prospera. Então, no que se refere ao processo de lidar com vidas, de fato há um interesse bastante similar entre interesses econômicos e de saúde, né? Essa é uma discussão tola, de fato, de quem não conhece a economia. Um outro ponto importante que é bom frisar é que esse argumento levanta a ideia de que essa crise foi provocada pela Covid, né? Como se de fato a economia caminhasse na tendência de prosperidade, que foi interrompida em função do vírus, né? Então o vírus ele foi um elemento exógeno, independentemente da estrutura produtiva, independentemente dos elementos institucionais, né? Que acabou provocando a crise. Isso é também um ponto de vista totalmente equivocado, né? Porque nós temos uma crise que já se arrasta nos últimos 5, 7 anos, que se vem da incapacidade estrutural da economia brasileira de garantir empregos com alta produtividade e com grau de estabilidade, né? E essa questão é bastante complexa, né? Não é de fato causada por um vírus. Nós já vimos um crescimento pífio nos últimos anos, crescimento que de fato não pode nem ser considerado positivo, né? Porque ele pouco superou a linha de variação populacional, então de fato nós temos uma economia já incapaz de crescer, independente do vírus, né? Digamos que no máximo o vírus jogou um balde de água fria naquela pequena fogueirinha que nós tínhamos de atividade econômica, né? Então isso tudo dá uma ideia de que a estrutura produtiva brasileira relacionada com as reformas institucionais que foram desenvolvidas nos últimos anos só não tiveram êxito em função do vírus, né? O que é bastante equivocado, né? Nós temos, na verdade, uma incapacidade estrutural da economia brasileira de gerar esses empregos e tem se desenvolvido teses recentemente de que a redução do custo do trabalho seria fundamental para que essa atividade econômica reacendesse, né? E com isso, né, a partir de reformas políticas que aconteceram, reforma da Previdência, reforma trabalhista, né, nós tivemos vários modelos de o teto de gastos que foi implementado, né? Existe agora a proposta de reforma tributária, reforma administrativa, e tudo isso centrado no ponto de que é necessário reduzir o custo do trabalho, e reduzindo o custo do trabalho, nós teríamos incentivo para que os empresários, de fato, contratassem pessoas. E o que tem sido demonstrado, claramente, essa é uma evidência histórica, né, que não é, ela supera qualquer tipo de embate ideológico, tem sido evidenciado que o trabalho reduziu-se bastante em custo, né? Reforma trabalhista agora você consegue contratar pessoas sem os encargos sociais de antigamente, com salário reduzido, né? Não teve variação real do salário mínimo de maneira significativa e o desemprego aumentou. Então o que nós vimos foi que nós tivemos uma redução do custo do trabalho e o desemprego aumentou. Então o que de fato já ignora essa tese, né? Então as reformas institucionais foram totalmente equivocadas, foram ineficientes no que se refere à capacidade de crescimento econômico. E o nível de empregos gerados em setores de baixa produtividade, em serviços de alimentação, de transporte, de beleza, são de fato setores com a incapacidade de garantir esse funcionamento econômico de maneira equilibrada, né? Então, esse é um ponto claro. Então, a economia está vivendo uma crise estrutural, com desemprego estrutural, que de fato simplesmente foi aprofundada com essa crise, né? É interessante também considerar que com essa crise, muitas pessoas que estavam desalentadas, ou seja, que já tinham desistido de procurar emprego, ou então que estavam em atividades informais, principalmente como Uber, né? Transporte aplicativo, entregas, etc., resolveram se declarar como desempregadas como uma forma de ganhar o benefício do governo e ter acesso à renda mínima. Então, esses 9 milhões de desempregados que foram manifestados, de fato, não foram 9 milhões de desempregos surgidos agora. Nós tivemos uma elevação do desemprego, isso é óbvio, né? Mas nós tivemos também uma manifestação de desempregados que estavam esquecidos na sociedade.
né? E esse é um ponto que não deve ser ignorado. Outra questão que merece uma discussão é que tentar reabrir a economia agora teria um efeito econômico severo, negativo, né? Então, mesmo que nós considerarmos que existe uma distinção entre interesses sociais, econômicos e interesses de saúde, e que o vírus ele rompeu com a trajetória de crescimento, mesmo se considerarmos isso, que nós sabemos que é equivocado, reabrir a economia agora seria danoso para a própria economia. Isso é uma coisa que é óbvia de se considerar, né? Primeiramente, nós temos que considerar que a maior parte das empresas que geram emprego no Brasil são micro e pequenas empresas, que são dados do IBGE. E essas micro e pequenas empresas trabalham com um nível de receita bastante mínimo, certo? Elas têm um endividamento considerável e não têm capital de giro. E o mais importante, essas micro e pequenas empresas, bem como até empresas de grande porte no Brasil, são intensivas em mão de obra. O que isso significa? Que essas empresas elas têm uma incapacidade de fazer ganhos de escala e elas necessitam fundamentalmente de manter pessoas trabalhando para poder funcionar. O que significa que essas empresas vão ter que reassumir seus custos com o trabalho, as pessoas vão ter que novamente se expor ao vírus e sem ter uma perspectiva de mercado de fato que se acenda, né? Porque os padrões de consumo se modificaram e vão se modificar ainda mais. Então, a perspectiva de demanda que se tem em relação a esse futuro próximo é uma perspectiva bastante incerta, né? Não há uma garantia de um mercado reacendendo. Então, mesmo que essas pequenas empresas acendam, mesmo que elas reabram agora, o que se espera? Que elas reabram e elas queimem seus estoques. Ou seja, elas vão pegar seus fatores parados, pegar seus últimos recursos, vão empregar em um ambiente totalmente incerto, certo? Onde não há uma perspectiva que de fato sua venda seja garantida. Então essas empresas não teriam uma garantia de suprimento de demanda e a tendência é que elas de fato entrem numa crise ainda mais severa, né? Porque elas não vão conseguir responder por aqueles pequenos investimentos que elas conseguiram fazer e por aquele estoque que elas botaram de novo em atividade. E por outro lado, essas pessoas interagindo novamente no momento de ascendência da contaminação do vírus, teriam uma explosão dessa contaminação. As pessoas iriam ter uma maior exposição ao vírus, elas ficariam mais contaminadas, a tendência é que houvesse uma elevação no número de mortes, o que acabaria desestimulando ainda mais essa interação social, econômica, a demanda cairia ainda mais e as pessoas iriam morrer, né? Então, nós não podemos ignorar o elemento sanitário e o elemento humano da vida das pessoas que vai se perder, certo? Então, essas pequenas empresas, elas iriam queimar seus estoques, elas iriam ressurgir no ambiente de incerteza e não teriam sua demanda suprida. Então, a tendência é que seu endividamento aumentasse, né? Sua capacidade de manutenção reduzisse. E tudo isso atrelado a uma necessidade de empregar pessoas que iria expor ainda mais essa população, né? Então, reabrir agora geraria uma falência das empresas que ainda estão respirando por aparelhos, né, nesse período e impossibilitaria uma recuperação num ambiente mais estável, né? Então, essa discussão, de fato, ela não deve ser levantada, né? Nós tivemos agora uma queda do primeiro trimestre, né? Nós estamos em crise, mas, de fato, essa crise ainda vai aumentar e não deve ser acusada pelo vírus, né? O vírus é um elemento que vem afetando todo mundo, mas, certamente, nós temos que pensar em possibilidades de ação de política econômica para que garantimos essa população de se manter em casa e garantir que essas pequenas empresas não tenham que se expor agora. O mais recomendado é que nós tenhamos uma expansão dessa política de crédito, certo? Principalmente pelos bancos públicos, né, BNDES e Banco do Nordeste, para que as empresas não se exponham agora, a reabertura não aconteça nesse ponto próximo ao pico, certo? E que essas empresas, se mantendo, elas possam manter-se minimamente funcionando até que elas tenham uma maior previsibilidade no mercado, que seria quando essa crise passar ou pelo menos reduzir, né? Então, as micro e pequenas empresas sobreviveriam mesmo que por aparelhos, teriam uma capacidade maior do que agora de garantir esses empregos no futuro e nós teríamos uma perspectiva melhor de crescimento econômico nesse médio prazo. Reabrir agora seria um caos econômico, seria um caos sanitário e seria um caos para micro e pequenas empresas, né? E tudo isso desviando o foco do vírus, porque de fato ele é apenas um elemento que potencializou uma crise estrutural que já vinha se desenhando nos últimos tempos. E é importante frisar, é importante destacar que essa tentativa de você garantir o vírus como culpado dessa crise estrutural que vem se desenhando
ele vem dentro de um discurso de desresponsabilização do governo federal, em função das ineficiências das políticas provocadas, e aí eu incluo o governo atual e os governos anteriores, né, a partir dessa ineficiência das reformas institucionais e da própria estrutura de governança, de garantir um ambiente econômico capaz de gerar e manter empregos. Então, você garantir o vírus como culpado é você desresponsabilizar o governo federal e você, consequentemente, vai atribuir a um bode expiatório toda a causa dessa crise. Né? Então, esse é um argumento político que não deve ser ignorado. E fora que, se nós temos uma economia que reabre, nós temos dentro dessa ideia da desresponsabilização um governo que vai deixar de garantir recursos para as empresas, já que as empresas já estão funcionando, e essas empresas teriam, além da demanda reduzida com perspectiva incerta e além dessa queima de estoques, teriam uma redução dos incentivos fiscais do governo, o que certamente seria ainda mais danoso. Né? Então, gostaria de finalizar, né, para não me estender bastante, dizendo que reabrir a economia agora seria terrível em termos humanitários e seria terrível em termos econômicos. É mais importante que você preserve as vidas e que você mantenha uma capacidade mínima de funcionamento das empresas posterior. E até aqueles economistas mais lógicos e raciocinados, né, aqueles com a ideia mais fria, eles têm que entender que uma população que morre em massa, como tem morrido no Brasil, é uma redução da demanda agregada. E uma redução da demanda agregada reduz ainda mais as perspectivas de lucro das atividades econômicas. Né? Então, de fato, é interessante pensar em salvar as pessoas como seres humanos e garantir que os seres humanos tenham como trabalhar e garantir o funcionamento econômico no futuro. Abrir agora é um suicídio econômico e um suicídio humanitário de maneira coletiva.